Essa questão 33 diz assim: se de um ponto P qualquer for traçado dois segmentos tangentes a uma circunferência, então as medidas do segmento determinado pelo ponto P e os respectivos pontos de tangência são iguais. Isso aqui, na geometria, nós chamamos de teorema do bico. Teorema é conhecido como teorema do bico, essa propriedade aqui. Respectivamente, pontos de tangência são iguais. Sabe-se que o raio de um círculo inscrito em um triângulo retângulo mede 1 centímetro. Se a hipotenusa desse triângulo for igual a 20 centímetros, então seu perímetro será. Então vamos primeiro lembrar o teorema do bico, certo? O teorema do bico diz assim: eu tenho um círculo, e tenho aqui pontos tangenciando esse círculo, certo? Então nós temos pontos tangenciando, aqui o ponto P, aqui, aqui imagine o B. Tangenciando, lembre, tangenciando. Deixa eu ver se eu consigo tangenciar, consegui. Então, tangenciando. O teorema do bico diz que o teorema do bico diz o seguinte, que PA é igual a PB. Então, nós chamamos isso teorema do bico. Se eu tenho um ponto externo, ele tangencia a circunferência, a distância, então implica que esse segmento aqui tem a mesma medida desse, por decorrente das propriedades do raio. Porque isso aqui forma 90 graus, isso aqui é raio, isso aqui é raio. Quando eu tangenciar a bissetriz, quando eu traçar a bissetriz, aí nós temos triângulo com dois lados, então implica mesmo ângulo, mesma medida, ok? Então, PA igual a PB. Agora, na questão diz, nós temos um círculo e temos triângulo, retângulo. Então, nós temos triângulo, retângulo, tangenciando esse círculo. Nós temos triângulo, retângulo, tangenciando esse círculo. Então, vamos lá. Triângulo, retângulo, tangenciando esse círculo. Pronto. Então, tem a figura. Triângulo, retângulo. A informação que eu tenho, triângulo, retângulo. E ele está tangenciando o círculo. Vamos pegar a informação. Esse círculo ele tem raio igual a 1. Então, o raio do círculo é 1. E a hipotenusa do triângulo, certo? A hipotenusa do triângulo, certo? É igual a 20. Foi igual a 20. Se a hipotenusa é igual a 20. Ele pede o perímetro. Pede o perímetro do triângulo. Qual é a propriedade que nós vimos há pouco tempo? O raio, numa reta tangente à circunferência, o raio é perpendicular a essa reta tangência, no ponto de tangência. Então, o raio igual a 1, igual a 1. Como trata-se de 90 graus, então isso aqui também é 90. Então, isso aqui trata-se de um quadrado de lado 1. Se eu chamar esse lado de
B, vou chamar esse lado do triângulo de C, então implica que esse lado, esse pedaço aqui é B menos 1. Se todo esse lado é C e esse aqui é 1, esse pedaço aqui, né, esse segmento, é C menos 1. Agora um detalhe, vamos ao teorema do bico. Aqui nós temos o vértice A, temos o vértice B, e aqui temos o vértice C. Observe que de B para esse ponto aqui, ó, tangenciando de B para cá, então implica que esse segmento também aqui é B menos 1. A mesma coisa, teorema do bico, ó. C, do ponto C, está tangenciando aqui, está tangenciando. Se esse segmento é C menos 1, esse aqui também é C menos 1. Qual é a conclusão que nós chegamos? Se nós somarmos isso aqui, vai ser igual a hipotenusa. Ora, o perímetro que ele pede é, na realidade, quem? Ó, B mais C mais 20. Então, B mais C mais 20. Pronto, é esse o perímetro da questão. Perímetro do triângulo. Então, vamos lá. A hipotenusa. Então, eu tenho B menos 1 somado, ó, B menos 1 somado com C menos 1, isso é igual a hipotenusa, que é igual a 20. B mais C menos 2, isso é igual a 20. B mais C é igual a 20 mais 2. Então, conclusão, B mais C é igual a 22. Mas o que o nosso amigo está pedindo, ele pede o perímetro. Perímetro. Ele pede o perímetro. Então, ele pede a soma dos lados. Perímetro. Então, ele pede B mais C mais 20. B, que é esse lado, mais C, que é esse lado, mais a hipotenusa, que é 20. Mas nós sabemos que B mais C, está aqui, ó. Nós sabemos que B mais C é 22, pelo teorema do bico. Então, B mais C é 22. Então, fica 22 mais 20. Resposta, 42. Então, resposta, 42. Está no item D de dado. D de dado. É a resposta da questão de número 33. O perímetro, certo? Então, o perímetro será. Nessa questão, meus amigos, ele falou sobre o teorema do bico, mas normalmente não se fala. Tá legal? Isso aí foi para uma ajuda. Lembre, teorema do bico. Tangenciando é trabalhar nessa linha. Então, vamos para a próxima. Questão 34. O raio de um círculo A é 30% menor do que o raio de um círculo B. Desse modo, em termos percentuais, a área do círculo A é menor do que a área do círculo B em quanto por cento? Então, eu tenho, certo? Ó, o raio do círculo A é 30% menor do que o raio do círculo B. Então, eu tenho aqui o círculo B e tenho aqui o círculo A. Pronto. Então, eu tenho o círculo B e aqui eu tenho o círculo A.
A informação que eu tenho que, certo? O raio do círculo A é 30% menor do que o raio do círculo B. Desse modo, em termos percentuais, a área do círculo A é menor do que a área do círculo B. Então, para facilitar um pouco, eu vou chamar qualquer valor. Vou chamar de 1. Agora, o raio do círculo B, eu tenho que tirar, ele diz que é menor, tá certo? Ele diz que é menor 30%. 30%. Ora, se eu tenho 1 e tirar 30%, 1 menos 30%, que é 0,3, isso aqui sobra quem? 0,7. Então, isso aqui é 0,7. Então, a área, vamos agora. A área do B é πr2. πr2. Então, a área do B é igual a π. A área do A é πr2. πr2, 0,7 ao quadrado. Então, a área do A é igual a 0,49 π. Então, essa é a nossa área B. Essa é a nossa área A. Ele quer saber em termos percentuais. Quanto foi que diminuiu? É isso que ele quer saber, o menor. Ele diz, em termos percentuais, a área do círculo A é menor do que a área do círculo B. Então, é só fazermos a diferença. Então, eu tenho, em termos percentuais, eu tenho π, que era do A, menos 0,49 π. Então, isso aqui dá 0,51 π. 0,51 π. Então, essa 0,51 aqui, esse coeficiente, é que nos dá o percentual em relação a B. Então, isso aqui nos diz 0,51 representa 51% menor. Certo? 0,51 ou 51%. Então, vamos ao gabarito. O item A está aqui. Resposta correta. O item A para a questão de número 34. Veja para mim agora a questão 35. A base de um triângulo isósceles é 2 metros, menor do que a altura relativa à base. Sabendo-se que o perímetro desse triângulo é igual a 36 metros. Então, a altura e a base medem respectivamente. Ora, triângulo isósceles, primeira informação. Triângulo isósceles, eu tenho que ter lados, dois lados congruentes. Triângulo isósceles. Então, eu tenho dois lados congruentes. Ok? A altura, a altura do triângulo isósceles, ele divide a base ao meio, em segmentos congruentes. Ok, então veja aqui. Para evitarmos contas, muitas e muitas contas, eu vou trabalhar, tá certo? Aí ele diz assim, a base de um triângulo isósceles é 2 metros. Tá certo? Que é a altura relativa à base, sabendo que o perímetro desse triângulo é igual a 36. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse lado de A, esse também de A, e vou chamar esse pedacinho aqui de B, esse de B, para evitar a fração. Então, implica que esse lado é 2B. E nós temos aqui a altura. A informação que eu tenho
Ele diz o seguinte, que a base é um triângulo isósceles, tá certo? A base de um triângulo isósceles, a base de um triângulo isósceles é 2 metros menor do que a altura relativa à base. 2 metros. Então, a nossa altura, tá certo? Qual a informação que eu tenho aqui? Ele diz, a base de um triângulo isósceles é 2 metros, certo? Menor do que a altura. Então, é 2 metros menor do que a altura. Então, qual é a conclusão que eu vou chegar? Se a base é 2b e a altura h, então eu posso concluir que a altura é igual a 2b mais 2. Vamos fechar bem direitinho isso. Ele diz assim, a base de um triângulo isósceles é 2 metros menor, tá certo, do que a altura. Então, se a altura, então a base, então eu teria h menos 2 igual a 2b. Então, h é igual a 2b. Então, a altura, certo? Ó, a base de um triângulo isósceles é 2 metros menor, tá certo? Do que a altura do triângulo isósceles. Pronto. Vamos às informações. Vamos pegar bem direitinho as informações da questão. Sabendo que o perímetro desse triângulo, perímetro 2A mais 2B, esse é o perímetro. 2A mais 2B, certo? É igual a 36. Se simplificarmos um pouco, logo por 2, certo? Se simplificarmos por 2, aí eu vou ter A mais B é igual a 18. Certo? Aí nós temos também, se nós pegarmos, aplicarmos Pitágoras aqui, uma outra relação, se nós aplicarmos Pitágoras nesse triângulo, nós vamos ter, ó, Pitágoras, h ao quadrado mais b ao quadrado, isso aqui vai dar a ao quadrado. Mas quem é h? 2b mais 2. Então, substituindo 2b mais 2 ao quadrado, mais b ao quadrado, é igual a ao quadrado. Então, deixa tudo em função de b. O a é 18 menos b. Então, isso aqui fica 18 menos b ao quadrado. Então, vamos lá. Quadrado primeiro. Então, aqui passa a ser 4b ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8b. Mais o quadrado segundo, mais 4. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Mais b2 vai ser igual, mesmo jeito, quadrado primeiro, 18 ao quadrado, nós teremos 324, menos 2 vezes o primeiro, dá 36b, mais o quadrado segundo, mais b ao quadrado. Aqui nós já nos livramos de um valor, para b, aí eu tenho 4b2, 8b passa para cá, fica 44, porque passa positivo, 44b, menos, passa para cá, vem negativo, menos 320. Isso é igual a zero. Fazendo uma pequena simplificação, b ao quadrado, mais 11b, menos 80. Isso é igual a zero. Vamos determinar as raízes da equação do segundo grau, que é para encontrar o valor de b, que é b ao quadrado menos
certo? Mais 11b menos 80. Então, Então, eu tenho aqui a equação do segundo grau, b ao quadrado, mais 11b menos 80. Isso é igual a 0. Então, o nosso delta vai ser b ao quadrado, que é o coeficiente da variável normal, menos 4, quem faz o papel de A é 1, vezes o C, que é menos 80. Então, delta é igual a 121, mais, menos com menos dá mais, 320. 121 mais 320 dá 441. Se extrairmos a raiz do delta, que é a raiz de 441, então a raiz do delta é igual a 21. Pronto, raiz do delta é igual a 21. Ora, nós sabemos que as raízes de uma equação do segundo grau se determina assim. Então, no caso é b. Seria igual a menos, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. A equação que eu falo é essa. ax2, no caso é b, né? Então, a b2 mais b pequeno mais c igual a 0. Eles colocam essas variáveis também para atrapalhar o aluno na hora da prova. Então, nós temos que b, a variável b vai ser menos 11, mais ou menos raiz de delta, que eu já tenho, que é 21, sobre 2a, o a igual a 1. Ora, nós temos dois valores, o mais e o menos. Então, vamos atrás dos valores. Belinha. Então, eu tenho menos 11 mais 21 sobre 2. E a outra raiz, menos 11 menos 21 sobre 2, que é 2a. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 21 menos 11 dá 20. Sobre 2, isso aqui dá 10. A outra raiz, menos 11 com menos 21, dá menos 32. Sobre 2, então dá menos 16. De antemão, como eu estou falando de segmento, esse B é segmento, esse valor já é desprezado. Então, na realidade, o nosso B é igual a 10. Certo? Então, o nosso B... Opa! Aqui é igual a 10. Minha resposta. Aqui nós temos 21 menos 11 dá 10. Dividido por 2. Então, aqui, correto. Então, nós temos o valor 5. Aqui está correto? Beleza. Então, valor de B é igual a 5. Então, vamos ver agora o que me interessa. Se o B é igual a 5, então, ó, então veja aqui comigo. B é igual a 5. Mas o A está bem aqui, ó. O A é 18 menos B. Então, o A é 18 menos B, que é 5. Então, o A é igual a 13. Então, nosso A é igual a 13. Então, A é igual a 13. Nós sabemos que H é 2B mais 2. Então, 2B é igual a 10. 10. Então, isso aqui é 12.
Então, nós temos H12. Porque ele diz na questão que a base de um triângulo isósceles é 2 metros menor do que a altura. Então, exatamente, a base é 10 e a altura é 12. Então, a base é 2 metros a menos do que a altura. Então, eu tenho... Agora, vamos ver o que na questão nosso amigo está a pedir. Voltando, lembre, semelhança, aliás, teorema de Pitágoras. Tem uma propriedade, relembrando, no triângulo isósceles, a altura faz o papel de mediana. Divide a base ao meio. Evite chamar. Se eu chamasse aqui de B, aqui nós teríamos B sobre 2. Então, dificultaria a resolução da nossa questão. Então, veja que aqui o nosso amigo está pedindo. Então, ele diz, questão de número 35 diz, certo? Diz o seguinte, perímetro, então, a altura e a base, então, ele está pedindo a altura e a base. No triângulo nós temos, veja aqui, no triângulo nós temos isso aqui. Nós temos 13, temos 13 e temos 10 e temos 12. Ele está pedindo primeiro, ó, em metros. Então, a altura. Então, quem é a altura? 12. A altura, 12. Depois, nosso amigo está pedindo, e a base. Então, a base é 10. Então, o item correto dessa questão é o item B de bola. Muitos alunos, na resolução dessa questão, cria dificuldades. Vou alertar porque é uma questão muito comentada. O segredo está em chamar isso aqui de 2B. Parecia complicado, mas foi o mais simples. Porque quando você fala em perímetro, ó, se você gerar, isso aqui chama de B, e aí fica B sobre 2, vai gerar fração, e você vai ter dificuldade de uma simplificação bem objetiva. É isso que nós queremos, que você exercite, que você veja questões, o amadurecimento para começar a questão. Para não haver necessidade, no meio da questão, você voltar. Exercite, ok?